Será que é possível receber 1% ao mês de dividendos em dólar através da nossa bolsa de valores? Olha, tem um ETF novo na B3 que paga 1% ao mês de dividendos e investe em dólar. Isso no acumulado do ano dá 12% ao ano. Mas será que isso realmente é bom demais para ser verdade? Já vou adiantar aqui, tá? Sim, de fato ele pagou 1% ao mês de dividendos nos últimos meses. Mas calma que tem alguns poréns em relação a isso. E é exatamente isso que você vai ver nesse vídeo. Eu vou te mostrar o seguinte: o que é esse novo ETF de código SPYI11, SPY11, que paga dividendos todos os meses. Vou te explicar também como ele funciona na prática e no que ele investe. Vou dar uma visão geral da gestora que faz a gestão desse ETF. Vou falar dos pontos positivos de investir nele e, mais importante ainda, os pontos negativos. E, claro, vou dar também a minha opinião sobre o que eu acho, se vale a pena ou não investir nesse ETF. E aí, tá interessado? Então vamos lá. Primeiro de tudo, que diabos é um ETF, né? ETF é basicamente uma cesta de ativos. Ao invés de investir numa ação no Brasil, por exemplo, você pode comprar um ETF como BOVA11 e quando você investe no BOVA11, é como se tivesse investido em todas as ações do índice Bovespa. E a mesma coisa acontece, por exemplo, em ações americanas. Ao invés de comprar ações da Microsoft, você pode investir no ETF IVVB11, por exemplo, e investir de forma indireta nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que são justamente as empresas que fazem parte do índice S&P 500. Já no caso do ETF que eu vou falar hoje, que é o SPY11, ele é um ETF que investe no índice chamado NEOS SPY. Complicado, né? O NEOS, que vem antes, é o nome da empresa gestora que gera o ETF lá nos Estados Unidos e é responsável por esse índice. O índice SPY tem como objetivo acompanhar o desempenho do índice S&P 500. Como eu falei, são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, mas com um detalhe. Aliás, nem um detalhe não. É uma característica bem forte. Eles têm também uma carteira escalonada de opções junto. Mas como assim? Ele usa opções, mais precisamente, ele faz a venda de opções de compra, do inglês Short All Options, para gerar proventos adicionais todo mês. Essa estratégia aqui no Brasil não é novidade, e o pessoal aqui chama de dividendo sintético. Olha, eu pessoalmente não sou muito partidário desse tipo de operação, tá? Mas se você quiser buscar depois sobre o tema, pesquise por dividendo sintético. E quem me conhece sabe que eu sou totalmente contra o uso de opções e derivativos por investidor pessoa física, como eu e como você. Mas será que isso faz sentido num ETF como esse? Calma que a gente chega lá. Nesse ETF do Brasil, a gestora é a Buena Vista Capital. Eles lançaram esse ETF em novembro de 2023, bem recente, né? E não tem lugar melhor de entender como funciona o ETF indo no site da gestora. Então vamos lá, no site da Buena Vista Capital. Estamos aqui na tela, o site é buenavista.capital e aqui eles falam sobre a gestora, né? Quem são, como eles investem, as análises, a equipe da gestora. Dá para ver que fica em Brasília, né? Vamos lá para cima. Aqui tem imagem do lançamento do ETF, né, na B3. E eles falam aqui que são gestores de fundos abertos com sede em Brasília. Atua de forma dedicada em equities, digital assets e venture capital. Beleza. Dá para ver aqui em cima que eles têm fundos, ETFs, venture capital. Vamos entender um pouco sobre a gestora, porque isso aqui é bem importante, tá? Fundos, pelo que eu vi aqui, eles têm dois fundos de investimento. O fundo Pascal e o fundo Kinobi. Aqui fala que o Pascal combina investimento em empresas nacionais e internacionais e usa o movimento de hedge de forma dinâmica para se proteger de oscilações cambiais. E o Kinobi tem como objetivo superar o CDI ao longo do tempo através da exposição tática em diferentes classes de ativos. Uma bela definição para multimercado. O primeiro fundo é o Buena Vista Pascal FIA BDR nível 1. Dá para ver que ele existe aqui desde julho de 2020, um tempo considerável. E aqui embaixo, a rentabilidade dele. Dá para ver que em roxo aqui é o Ibovespa, que ele tenta bater, e em azul, o fundo. E nesse período, desde 2020, ele está rendendo menos 17,51% contra quase 30% do Ibovespa. É um rendimento bem ruim, né? Dá para ver que o investimento mínimo aqui é R$1.000 e cobra 2% de taxa, mais 20% do que CDI Ibovespa. Vamos ver o próximo. O Buena Vista Kinobi FIC-FIM. FIC, Fundo de Investimento em Cota. FIM, Fundo de Investimento Multimercado. Dá para ver que ele existe desde setembro de 2022 e a rentabilidade aqui está com um pouco mais de 26% contra quase 18% do CDI.
Descendo um pouquinho aqui, dá para ver que é um fundo com aplicação mínima de R$ 100, é um multimercado e cobra 2% de taxa, mais 20% do que passado o CDI. Além disso, tem também o ETF, né, que a gente está falando aqui no vídeo, que é o Buena Vista US High Income ETF, ou SPY11, né? O que é que dá para ver aqui, ó? Dá para ver que a cota custa quase R$ 100, o patrimônio líquido é de 20 milhões, distribui em fevereiro 1,0105% em dividendos e cobra uma taxa de 0,83% ao ano. Aqui tem uma pegadinha que eu já conto. Descendo um pouquinho mais, ele fala sobre ETF aqui, fala que investe nas maiores empresas americanas, ou seja, o S&P 500, pode ser negociado como uma ação na bolsa e oferece pagamento de dividendos diretamente na conta do investidor. Ok. Então vamos lá, taxa. O ETF ele tem uma taxa de 0,83% ao ano, o que, na minha opinião, é uma taxa muito alta para um ETF passivo, que faz simplesmente uma coisa. Ele compra outro ETF lá fora, o NEOS SPY. E o pior não é isso. Por conta disso, além de você pagar 0,83% de taxa no ETF, você ainda paga todas as taxas e custos do ETF que eles compram lá fora. No fim das contas, no total, chega numa taxa de 1,51% ao ano. Por quê? Porque você paga duas taxas em cadeia. Acaba que fica um custo extremamente alto. E já que o SPY11 investe no SPY dos Estados Unidos, é bom entender qual a composição de empresas do S&P 500. Vem aqui na tela comigo. E aqui aparece o índice SPY, e dá para ver aqui, ó, deixa eu clicar aqui em Holdings, que as top 10 empresas são Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, que é o Facebook, né? Alphabet, A e C, que é o Google, Berkshire e por aí vai. E por setor dá para ver que ele é bem focado em tecnologia e financeiro, né? E aqui tem um ponto bem importante. Eu vou até sair da frente aqui, ó, para ficar mais fácil de ver, ó. E aqui ele mostra que investe em 504 empresas, não é bem S&P 500, é S&P 504. E aqui em cima, o mais importante, o yield dele. O S&P 500 tem um yield de 1,37% nos 12 meses. Ou seja, ele distribui dividendos 1,37% ao ano. E aí fica a pergunta, né? Como é que esse ETF novo, o SPY11, vai pagar 1% ao mês? Difícil, né? Pois é, a ideia é conseguir isso com opções. Esse é o grande desafio desse índice, conseguir garantir esse 1% ao mês através de opções. Mas vamos lá. Quais são os pontos positivos de investir no ETF SPY11? Ó, nos Estados Unidos, os dividendos já são tributados em 30% na fonte. Pois é, no caso desse ETF, o SPY11, por conta de alguns arranjos institucionais, os dividendos pagos pelo SPY, que é o ETF gringo, ao SPY11, que é o ETF que você investe no Brasil, eles vêm isentos de imposto. E o imposto é pago somente aqui no Brasil, que atualmente é de 15%. Ó, e é bom falar que os dividendos pagos pelos ETFs hoje no Brasil não são isentos de imposto de renda, como acontece com ação, imobiliário, pelo menos até a data desse vídeo, tá? Fevereiro de 2024. E como ponto negativo, o primeiro para mim é a questão da dupla taxação do ETF, já que ele investe em outro ETF lá fora, que já é bem caro, tá? Você vai pagar 0,83% no SPY11 mais 0,68% do SPY, o que, se você somar, dá uns 1,51% totais ao ano. Outro ponto muito importante é que, em momentos de grande alta do S&P 500, esse índice não vai subir tanto quanto o S&P 500 normal. Quer ver? Olha aqui comigo, ó. Aqui na tela está o gráfico comparativo do SPY, que é o que está aqui em azul, e o IVV, que está em roxo. O IVV ele investe no S&P 500. Então, IVV, SPY, VOO é basicamente a mesma coisa. Aqui no começo do período, os índices seguiam bem juntinhos, tá? Porque a volatilidade do S&P 500 estava bem baixa. Agora, recentemente, a partir de aproximadamente novembro de 23, o S&P 500, a linha aqui em roxo, subiu bastante. E o SPY em azul, por conta das opções, não capturou toda essa alta. Ou seja, quem nesse período aqui colocou dinheiro no SPY recebeu 18,13% de rendimento. Já quem simplesmente colocou dinheiro no S&P 500 no mesmo período recebeu 27,21%. Um rendimento bem superior, né? E por fim, não chega a ser exatamente um ponto negativo não, mas para alguns vale mencionar. Com esse ETF, você está exposto à variação do dólar e das empresas americanas, mas seu dinheiro investido continua no país e sobre a jurisdição brasileira, tá? Por conta disso, algumas pessoas podem preferir investir diretamente lá fora em dólar mesmo. Aí é questão de escolha. Aí você pode perguntar, em qual corretora eu posso comprar esse ETF? Ó, qualquer corretora onde você consegue comprar uma ação, você consegue comprar esse ETF.
É só colocar o código dele lá, ó, SPYI11, SPYI11, e comprar a cota normalmente. Tem que pagar DAF ou pagar imposto de renda de alguma forma? Ó, como eu falei, os dividendos que o ETF paga, ele cai na sua conta todo mês e o pagamento já está com o imposto retido na fonte, tá? Já é líquido, você não tem que fazer nada. Agora, caso você venda o ETF, aí sim, tem que recolher o imposto de renda normalmente via DAF. Exatamente como você já faz com o fundo imobiliário, por exemplo. No fim das contas, a promessa de 1% ao mês é boa, mas ele paga 1% ao mês até não pagar mais, né? Não é uma obrigação, é uma intenção. Em cenários de bonança, com S&P 500 subindo, esse resultado é até factível, né? Mas no longo prazo é mais complicado. Historicamente, ETFs desse tipo, que fazem operações com dividendos sintéticos, eles desempenham menos do que ETFs passivos amplos normais, como IVV, SPY, VOO. Então eu, Marcelo Paixão, prefiro me expor a ativos internacionais através de uma estratégia de investimento passivo em ETF de índice amplo e de baixo custo. E quando eu falo em baixo custo, para você ter uma ideia, um ETF como o próprio SPY ou IVV, lá fora, cobra taxa de 0,03% ao ano. Pois é, 0,03% ao ano. E ninguém diz isso, mas essas taxas aqui corroem muito o rendimento no longo prazo. E sabe onde eu aprendi muito em investimento em índice amplo de baixo custo? Deixa eu pegar aqui, ó. Esse livro aqui, ó, O Investidor de Bom Senso, de John Bogle. Ó, esse livro é tão bom que Warren Buffett, o maior investidor do mundo, escreveu isso aqui, ó, abre aspas. Se erguerem uma estátua para homenagear a pessoa que mais fez pelos investidores americanos, a escolha definitiva deve ser John Bogle. Por décadas, John estimulou a investir em fundos de índice de custo ultra baixo. Ele ajudou milhões de investidores a obter retornos muito melhores. Bogle é um herói para eles e para mim. O Gustavo Cerbasi aqui fala o seguinte: é um livro que entra para a minha prateleira de leituras obrigatórias. Recomendo que entre também para a sua. Potente, né? E eu vou endossar o recado do Gustavo Cerbasi e recomendar também esse livro, tá? Vou deixar o link para comprar ele aqui na descrição do vídeo, lá embaixo. E comprando por esse link, você não paga nada mais e ainda contribui com o crescimento do canal. Beleza? E se você gostou desse vídeo, ó, não esquece de se inscrever no canal, dar aquela curtida e ativar o sininho. Como sempre, eu estou à disposição aqui embaixo nos comentários, ó, para tirar suas dúvidas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, vou colocar esse outro vídeo aqui na tela, ó, que provavelmente você vai gostar também, beleza? Pode clicar nele. Um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo.